Olá a todos, sejam bem-vindos. Nesta aula vamos aí abordar o seguinte ponto: gerenciamento de banda, trazendo o ponto específico ali sobre esse assunto, que é limite de banda, tá? Ou seja, o que a gente vai falar aqui? O que eu vou demonstrar para vocês, tá? Nessa questão de gerenciamento de banda, a gente é bem importante, porque é para o administrador, né, fazer uma distribuição do link de uma forma mais justa, né? E também evitando que redes, usuários, né, que têm ali um mau uso, explorando muito a internet e aí por fim trazendo uma lentidão na rede, né? Então com esses recursos a gente consegue controlar essas taxas de velocidade, deixando ali o fluxo mais justo com base nas prioridades dos serviços, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como que essas configurações são feitas na prática. Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos configurar aí esse tipo de recurso aí na rede, né? Para a gente verificar as diferenças aí utilizando e não esses recursos, tá bom? Então, para onde esse menu fica localizado é aqui, ó, Bandwidth Management. Aí navegando dentro de Bandwidth Management, a gente tem Bandwidth Limit, tá? E aqui tem todas as configurações. Então, vamos só para a gente entender aí o que é disponível aí de configuração, tá? Tanto para IP como origem, IPv6, IP na versão 4 e 6 e para aplicativos, né? Nesse primeiro quadro temos as configurações onde habilitamos o recurso, colocamos a taxa de transmissão de envio e recebimento, opa, de envio e recebimento, né? Por usuário, ou seja, qual é o limite default que cada usuário vai ter quando eu habilitar o recurso, né? E aí, depois aqui dentro, a gente vai ter a regra feita, né? E a gente pode trabalhar a origem por range, por objetos de IP, tá? A regra pode ser aplicada para cada IP ou compartilhado, tá? Já já vou fazer as duas demonstrações para melhor entendimento, tá bom? E aqui na segunda parte das configurações, deixa eu dar uma limpadinha aqui para não ficar muito carregado. Aqui na segunda parte de configuração, a gente pode habilitar o autoajuste, né, o Smart Bandwidth Limit, né, e também criar aí uma programação para isso funcionar com base nesta programação, tá bom? Então, vamos aí dar início às configurações propriamente ditas. Então, vamos lá, vamos criar aqui as configurações, né? Antes de iniciar, vamos só bater um speed test aqui para a gente checar a velocidade aí que a minha máquina consegue atingir neste momento, tá? Então a gente vê que tem umas velocidades altas, tá? E a gente também pode notar, ó, uma ferramenta aqui que o Faro oferece para a gestão disso, que, né, aqui no Dataflow Monitor ele mostra aí que a máquina está batendo próximo de um GB de download, né? Já já o speed test vai começar a fazer upload e ele vai também filtrar aqui, tá? Então hoje a gente consegue acompanhar dessa forma, né? Agora, vou criar uma política onde toda a rede, a política default, tá? Toda a rede, independente de qual seja o IP, né? Não pode ficar muito superior a 50 megas nas taxas de transferência, tanto upload quanto download, né? Vou aplicar aqui essa política, né? Agora vamos executar o teste novamente aqui no speed test e ver se ele vai chegar próximos dessa velocidade de limite que foi setada, né? Ó, a gente já nota que ele teve o pico e aí foi começando já a fatiar, tá? E também, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar mais rápido para vocês. A gente nota aqui, ó, deixa eu pausar a tela. A gente nota aqui também que agora, antes não tinha, a gente tem esse lado aqui, ó, tá? Que é o que? Ele mostra qual é o limite permitido, né, em cada conexão da máquina, tá? Por IP, tá? Desculpa. Não é em cada conexão, é por IP, tá, gente? Então, esse é o limite permitido e aqui ele mostra que o limite está, né, em tempo real está sendo ali atingido, tá? Então, a gente já teve um controle,
né? Uma forma boa de se aplicar isso, um exemplo, uma rede de visitantes, né? Às vezes os visitantes ali, é muito comum, infelizmente hoje a gente tem um link só de internet, dependendo ali o tamanho da empresa, tá? E aí tem que compartilhar os recursos desse link, tanto para serviços importantes quanto para serviços que não é tão importantes. Então, para evitar que uma rede visitante, que é onde às vezes até os colaboradores conectam seus celulares, evitar que quem esteja nessa rede consuma muito link, deixando o link indisponível ou com baixa qualidade para os serviços que são importantes na rede, talvez aplicar essa limitação baseando por VLAN, né, a VLAN visitante, já ajuda. Então, é uma forma de aplicar o recurso. Tá? Então, a gente viu aí essa primeira parte que é fazer essa configuração default, independente qual seja o IP de origem, todos vão participar dessa regra de limitação. Então, agora, a gente retornando aqui para o menu, tá? Vamos imaginar que dentro dessa rede nós temos aí servidores, outros IPs que não podem ter esse limite, né? No meu caso aqui, eu vou colocar o IP da minha máquina, que é o 110, tá? Vamos imaginar que seria o IP de um servidor, ele não pode ter um limite de 50 megas. Por quê? Ele precisa ter empenho, ele precisa ter banda disponível quando ele for ali operar talvez algum servidor web local, rotinas de backup, enfim, ele tem que ser uma exceção da política default, tá? Então, como que vamos trabalhar dessa forma? Temos a política default, vou trabalhar aqui para cada IP e vou colocar range. Posso criar um objeto de IP para o servidor? Posso, tá? É só ver os vídeos anteriores ali explicando onde cria o objeto. O objeto feito, ele iria listar aqui, é só selecionar o objeto, tá bom? Objeto ou grupo, tá? No meu caso aqui, eu vou dar o exemplo para vocês para o range. Então, eu vou colocar somente o meu IP, o IP da minha máquina aqui, tá? Que eu estou usando para laboratório, então inicial e final mesmo. E vou dizer que a minha máquina é uma exceção da regra default. Então aqui ela pode bater velocidades aí de até 200 megas de up-down. Adiciono essa regra, tá? Gente, não se esqueça, adicionar e clicar OK. É muito comum, às vezes, clientes abrem chamado conosco aqui e fala, pô, coloca o IP e não salva, não salva, né? Ali a gente só está criando a lista. Para salvar o que foi feito nessa janela, é lá embaixo no botãozinho OK. Tá? Então fica a dica. E agora vamos validar, né? Bati próximo, minhas velocidades foram próximas de 50 MB. Agora, as velocidades depois da regra criada tem que ficarem próximas de 200 MB, tá? Então, ó, ele dá o pico e ele começa a ir picotando. A gente já nota ali que ele já fica próximo, tá? E se formos aqui também acompanhar pelo dataflow do equipamento, ele já mostra aqui, né, que a velocidade é limite para esse IP aqui de origem, né? Essa daqui ele já mostra que está próximo ali também, tá? Já está sendo fatiado ali os pacotes para manter a velocidade esperada, tá bom? Já Bom, agora vou dar mais alguns exemplos aqui, né, para vocês conseguirem pegar aí o sentido desses outros recursos aqui, o shared, tá? Então vamos imaginar que vamos adicionar aqui uma regra, tá? Uma rede de visitantes. Vamos imaginar ali que a rede visitante, o DHCP vai do 210, tá? Até o 254, né? Eu vou colocar o limite de 30 megas, tá? 30 megas. E esse limite de 30 megas não vai ser para cada IP, ou seja, não é cada IP, se disponível, pode atingir até 30 megas, mas sim vai ser compartilhado, ou seja, essa rede toda, somando o fluxo dela entre todas as máquinas conectadas, não podem exceder ou tem que ficar muito próximo dos 30 megas, tá? E é onde vem aqui até a anotaçãozinha na coluna do shared, né, mostrando que essa minha primeira política ela não é compartilhada, ou seja, o limite configurado aqui é para cada IP disponível do range. No meu caso, eu só tenho IP, mas se eu tivesse aí um range de IP, cada IP poderia atingir até 200 megas ser disponível, se tiver banda disponível, tá? Já nessa outra regra, né, já é um pouquinho diferente, ou seja, por estar o IES aqui para o shared compartilhado, somando aí a velocidade de todas as máquinas, né, desta rede, não pode atingir
mais que 30 megas, ou como eu costumo dizer, tem que ficar próximo de 30 megas. Tá bom? Então, são as diferenças na utilização do share ou it quando for criar a regra. Bom, agora vamos entender aí o uso do autoajuste e do Smart Bandwidth, tá? O autoajuste, quando habilitado, né, o que ele vai entregar para a navegação da rede? Se a rede estiver com fluxo leve, né, ele vai deixar as políticas serem excedidas, ou seja, a minha máquina está nessa regra de 200 MB, né? Como a gente sabe que aqui o fluxo está baixo, se eu fazer um teste de navegação, a minha navegação não vai ficar próximo dos 200. Como a rede está com fluxo baixo, o Faro ele consegue calcular isso, então ele vai deixar os limites serem excedidos. Tá? Essa é a utilização quando está habilitado o autoajuste. Tá? E quando está habilitado o Smart Bandwidth Limit, o que ele vai fazer? Com base aí, né, nas limites de sessões daquele usuário, somando ali a quantidade, independente de quantas abas ele está aberto, é somando todas as sessões, tá? Não é por conexão da máquina, é todas. Quando atingir aquele limite de sessões em aberto da máquina, ele vai aplicar o filtro de envio e recebimento, né, os filtros de throughput de link com base no que estiver configurado aqui. Então, se um usuário tem muitos navegadores, muitas coisas ali trabalhando, muitas sessões abertas, essa política entra em ação, limitando a velocidade ao que está configurado aqui, tá certo? E por fim, o time schedule. Para isso aqui funcionar, você pode criar uma programação e aí toda essa sua política vai funcionar em horários específicos. Aí é combinar a programação com a necessidade aí do ambiente onde o equipamento vai estar operando, tá certo?